Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente está chegando com o nosso projeto pedagógico que visa a sua qualificação, que visa a sua preparação para que você fique muito competitivo e consiga grandes resultados nas suas avaliações. A gente começa discutindo história. A gente vai ter uma série de aulas onde iremos discutir basicamente teoria da história. Vários autores, várias correntes historiográficas que são fundamentais para a utilização no processo de ensino-aprendizagem, que potencializam a metodologia do professor em sala de aula. Então, vamos nessa, hein, pessoal, porque, afinal de contas, a distância entre o sonho e a realidade chama-se estudar. É através do estudo que você vai conseguir grandes conquistas na sua vida. Vai por mim que você não vai se arrepender de estudar com força, foco e fé, com muita disciplina e determinação. Pessoal, primeiro tema que a gente fala na aula de hoje diz respeito à chamada história oral. A chamada oralidade, que nos dias atuais é uma metodologia de pesquisa muito considerada na academia, muito respeitada entre os grandes pesquisadores, entre os grandes historiadores do Brasil. A história oral, que no passado foi marginalizada, principalmente naquela época em que se valorizava basicamente a escola metódica, o positivismo, os documentos oficiais. Hoje isso mudou bastante, hoje o panorama é completamente diferente e nós temos uma grande valorização desta metodologia de pesquisa que parte do pressuposto do levantamento de dados, das entrevistas que são realizadas, da coleta de dados, que tem uma importância vital neste processo. Afinal de contas, as fontes orais, as entrevistas, a oralidade é uma importante fonte para a compreensão, para a interpretação dos fatos do passado. E essa metodologia de pesquisa é utilizada por uma grande gama de pesquisadores, historiadores, antropólogos, sociólogos, filósofos, cientistas sociais e até mesmo jornalistas costumeiramente fazem uso desta importante ferramenta de pesquisa que é justamente a história oral. E nós, professores, em sala de aula, também podemos nos valer desta importante ferramenta. Vamos conferir uma questão relativa a esse assunto que caiu num concurso para professor de história. No ensino de história, o uso do método da história oral como recurso pedagógico, veja bem, esta questão aborda a utilização da história oral como um recurso pedagógico. De que maneira que o professor em sala de aula pode fazer uso da oralidade, da história oral, para construir o conhecimento juntamente com os seus alunos, para que os alunos possam ir para o campo de pesquisa e conseguir coletar dados sobre algum assunto referente ao próprio cotidiano, à própria vida cotidiana desses alunos. Vamos conferir então? Alternativa A: parte da memória de sujeitos e de perguntas presentes no cotidiano dos alunos para a reconstituição do passado. Exatamente, já encontramos. A alternativa correta é justamente a letra A. Esta é a importância, esta é a grande relevância da história oral dentro do
processo de ensino-aprendizagem, ou seja, sendo utilizada como um recurso pedagógico. Um exemplo que a gente pode citar, se o professor está fazendo uma pesquisa sobre a história do bairro onde aquela escola está inserida, ele pode pedir aos alunos que coletem dados, que realizem entrevistas com os moradores tradicionais, os moradores mais antigos daquela localidade. E os alunos vão trazer uma série de informações que poderão ser sistematizadas. Dessa maneira, o aluno vai se sentir participante efetivo do processo de construção do conhecimento, a partir da realidade vivenciada no seu próprio cotidiano. A alternativa correta, portanto, é a letra A. Mas vamos conferir as demais alternativas e identificar o erro de cada uma delas. Alternativa B, amplia a subjetividade histórica e impede que os alunos percebam-se como sujeitos inseridos no processo histórico. Muito pelo contrário, a utilização da história oral, através dessas perguntas, desses questionamentos que serão feitos pelos alunos, garantem uma objetividade maior do ponto de vista histórico, fazendo com que os próprios alunos se sintam sujeitos inseridos no processo histórico. Os alunos vão se encarar como sujeitos históricos. Alternativa C, prejudica o ensino da história, uma vez que sem o apoio de documentos oficiais, a reconstituição histórica é impossível. Já falamos que, na atualidade, a história oral é muito valorizada. É uma importante ferramenta de pesquisas. Letra D, deturpa a verdade histórica, uma vez que a memória é seletiva. Nada disso. A oralidade, a história oral, a coleta de dados a partir de entrevistas, a partir de relatos, é justamente o que vai referenciar esta pesquisa histórica, essa produção de conhecimento histórico, essa formação de uma consciência histórica por parte dos alunos que vão se sentir sujeitos históricos. E a alternativa E, exige métodos e técnicas de pesquisa sofisticados, fora do alcance dos alunos. Claro que não, pessoal. Hoje em dia, qualquer pessoa tem um celular, ou pelo menos a grande maioria das pessoas tem acesso a um desses aparelhos eletrônicos. Os alunos poderão utilizar, se não os seus próprios celulares, os celulares dos seus pais, por exemplo, e promoverem entrevistas. O celular tem mecanismo para gravar áudio, tem mecanismo para filmar. Então, o aluno poderá fazer um vídeo com essa entrevista, ele poderá fazer gravações. Então, está no alcance, está no próprio cotidiano do aluno. Não é coisa de ficção científica, é coisa que faz parte do próprio cotidiano das pessoas. Vamos então para o próximo tema da nossa aula sobre teoria da história. Agora a gente fala do grande Marc Bloch, um dos fundadores da Escola do Zanardi, juntamente com Lucien Febvre. Pessoal, o Marc Bloch escreveu o livro Apologia da História, ou O Ofício do Historiador, um livro referência que todo historiador deve ter na cabeceira. Um livro que relata a importância da história, que relata o próprio trabalho, o ofício do historiador, a função do historiador enquanto pesquisador, enquanto cientista, enquanto professor. Marc Bloch apresenta o homem enquanto sujeito da sua história. Marc Bloch coloca o homem como protagonista, sujeito da sua história. Segundo Marc Bloch, a história tem por objetivo promover a compreensão das relações através dos fatos. Dessa maneira, temos uma problematização
dos contextos históricos. E o grande objetivo do estudo da história, de acordo com os preceitos concebidos por Mark Bloch, é justamente promover uma análise da ação dos homens através do tempo. A ação do homem através do tempo, a ação coletiva dos homens através do tempo, é o grande objeto de estudo do historiador, promovendo dessa forma uma ligação entre o passado e o presente, analisando rupturas e permanências ao longo desse processo histórico. Vamos conferir uma questão relativa ao pensamento de Mark Bloch, que caiu em um concurso público para a área do magistério de História. A história não apenas é uma ciência em marcha, é também uma ciência na infância, como todas aquelas que têm por objetivo o espírito humano, esse temporão no campo do conhecimento racional. Ou, para dizer melhor, velha sob a forma embrionária da narrativa, de há muito apinhada de ficções, há muito tempo ainda colada nos acontecimentos mais imediatamente apreensíveis. Ela permanece como empreendimento racional de análise jovem. Então, este é um fragmento extraído da obra Apologia da História ou O Ofício do Historiador, de autoria de Mark Bloch. A partir do texto apresentado, assinale a opção correta com relação à dinâmica historiográfica do século XX e seu impacto no ensino da história. Mark Bloch é um grande nome dentro da historiografia do século XX. Já dissemos que ele é um dos fundadores da Escola dos Annales. Então tem uma grande relevância no campo historiográfico. E, evidentemente, que influenciou decisivamente na dinâmica historiográfica do século XX. E isso acabou impactando na própria prática do ensino de história em sala de aula. Vamos conferir agora as alternativas. Letra A. Na Itália, a chamada microhistória, iniciada por Carlo Ginzburg e Giovanni Levi, caracterizou-se pela rejeição à narrativa e pela aversão à investigação de estruturas sociais e culturais, expressando-se na didática de história por meio da metodologia da história oral. Então vamos lá, pessoal, vamos analisar essa alternativa. Ela fala sobre a chamada microhistória, que tem como grandes nomes, grandes expoentes, Carlo Ginzburg, autor de O Queijo e os Vermes, História Noturna. Giovanni Levi, que escreveu Herança Material, não é isso? Grandes historiadores da chamada microhistória. Essa afirmação está dizendo que a microhistória rejeita a narrativa. Muito pelo contrário, a microhistória valoriza a narrativa. Está dizendo também essa afirmativa que a microhistória tem aversão à investigação de estruturas sociais e culturais. Muito pelo contrário, a microhistória vai se valer especificamente da investigação de estruturas socioculturais. Quem não leu, por exemplo, O Queijo e os Vermes, o livro mais famoso de Carlo Ginzburg? Pois é, lá a história do Himenóquio, a história do moleiro, aí ele vai fazer toda essa investigação da estrutura social e cultural, inclusive ali para entender o processo da Inquisição contra o moleiro Himenóquio. Então essa afirmação está incorreta. Deixemos a alternativa A para trás, vamos conferir a alternativa B. Para Bloch,
a tradição historiográfica deve ser substituída pela análise sociológica, fato que se reflete na inserção nos currículos escolares da disciplina Sociologia. Na verdade, Marc Bloch, quando criou lá a Revista dos Annales, quando juntamente com Lucien Febvre empreendeu a chamada Escola dos Annales, defendia, entre outras coisas, um diálogo maior entre as chamadas ciências sociais, uma interdisciplinaridade, que a história se valesse também de conceitos da antropologia, da sociologia, da filosofia e da própria geografia para aprimorar o seu estudo. Incorreta também a alternativa B. Alternativa C. Depreende-se do texto precedente, que o uso das tecnologias da informação no ensino de história deturpa o pensamento de Bloch, uma vez que o historiador defende a ideia de que a legitimidade do conhecimento histórico está no exame de acontecimentos do passado e na negação da história do presente. Nada disso, acabamos de falar que Bloch, na investigação da ação coletiva dos homens ao longo do tempo, ele valoriza esse intercâmbio passado e presente, essa conexão, essa análise de permanências e rupturas. Portanto, também está incorreta a alternativa C. Vamos conferir agora a alternativa D. No texto, o tema História, uma ciência na infância, vista como empreendimento racional de análise e objeto de conhecimento, denota uma crítica à tradição da historiografia política e a predileção dessa forma de abordagem histórica por procedimentos narrativos de representação. Correta afirmação, pessoal. É isso que o Marc Bloch está enfatizando naquele fragmento que foi apresentado no início da questão. Ele está criticando essa abordagem histórica que era baseado exclusivamente em procedimentos narrativos de representação. Está defendendo uma nova utilização da historiografia, um novo processo de construção do saber histórico. E a alternativa E, a renovação desencadeada na França pela denominada Escola dos Annales não exerceu influência significativa sobre a didática e a tradição historiográfica brasileira ao longo do século XX, de caráter preponderantemente marxista. Pessoal, essa palavrinha aqui não, ela torna toda essa afirmação incorreta, porque a Escola dos Annales influenciou grandemente a historiografia brasileira ao longo do século XX. Agora a gente começa a falar sobre teoria de ensino-aprendizagem. Quando a gente fala de teoria de ensino-aprendizagem, evidentemente que um nome já desponta como o grande representante dessas correntes relacionadas com os processos de ensino e aprendizagem, na formação de consciência histórica, na formação de uma aprendizagem histórica significativa. Quem é esse nome? É este historiador que aparece aqui na nossa tela, ilustrando muito bem a nossa aula, que é Jörn Hisen, o grande alemão historiador Jörn Hisen, grande nome aqui na teoria de ensino e aprendizagem. Tem inúmeras obras que são fundamentais para a melhoria da própria praxis pedagógica do historiador. Vale a pena serem lidas as obras de Jörn Hisen, que vão contribuir de forma significativa para a melhoria da praxis pedagógica do professor de história. Então, gente, Jörn Hisen apresenta o caráter pluralista do aprendizado. Ele vai enfatizar que existem múltiplas formas e diferentes componentes nesse processo de ensino-aprendizagem,
de que a teoria ela deve vir acrescentada da aprendizagem histórica significativa. O aprendizado deve vir somado à pesquisa histórica. Então, olha só que interessante, pessoal. O aprendizado, aquilo que é proposto, aquilo que é construído no ambiente da sala de aula, deve ter um diálogo justamente com aquilo que é produzido na academia, ou seja, com a pesquisa histórica. A pesquisa histórica, aquilo que é trabalhado nas dissertações de mestrado, nas teses de doutorado, devem repercutir num melhor processo de ensino-aprendizagem na própria sala de aula, no ambiente pedagógico da sala de aula. Não pode ficar restrito ao ambiente acadêmico, não pode ficar restrito à universidade. Tem que vir para a sala de aula para ajudar o professor e também para facilitar a construção do conhecimento por parte dos alunos. Isso é o que prega Jörn Hisen. Vamos conferir agora uma questão para concurso de professores de história que fala sobre esse tema. O aprendizado histórico deve ser organizado de modo que as suas diferentes formas sejam abordadas, praticadas e articuladas em uma relação consistente e dinâmica do desenvolvimento. Nesse processo, tem importância não apenas os fatores cognitivos, mas nele também devem ser considerados os componentes estéticos e políticos da consciência da história e da cultura histórica, como pré-requisitos, condições e determinações essenciais dos objetivos do aprendizado histórico. Fragmento retirado da obra Aprendizado, da obra Jörn Hisen e o Ensino da História, o texto chamado Aprendizado Histórico, de autoria de Jörn Hisen. Esta obra foi organizada por Maria Auxiliadora Schmidt e foi publicada pela Federal do Paraná. Com referência ao texto precedente, é correto afirmar que no que concerne a teoria do ensino e da aprendizagem de história, Jörn Hisen, alternativa A, orienta o ensino e a aprendizagem de história por metas políticas, tais como a disseminação dos valores da cidadania. Não são esses os conceitos que são basicamente trabalhados nas obras do historiador alemão Jörn Hisen. Defende uma posição antinarrativista nos âmbitos da teoria e da didática da história. Não, ele vai falar que a prática da narrativa se constitui também numa ferramenta importante na construção da aprendizagem histórica significativa. Alternativa C, confere um caráter pluralista ao aprendizado histórico, ao considerar suas múltiplas formas e diferentes componentes. Exatamente. Jörn Hisen vai enfatizar que o processo de aprendizagem histórica, a própria formação da consciência histórica, é bastante complexa e vai assumir múltiplas formas e diferentes componentes. Alternativa correta, letra C de casa. Alternativa D, pressupõe a incomunicabilidade entre teoria da historiografia e teoria da aprendizagem histórica. Muito pelo contrário, nós acabamos de ver agora há pouco na exposição que Jörn Hisen prega essa ligação, esta comunhão, esse diálogo, pessoal. Deve haver esse diálogo, essa integração entre a teoria historiográfica e a própria teoria da aprendizagem histórica. Elas devem caminhar juntas para atingir o propósito, o objetivo principal, que é a formação da consciência histórica. E letra E,
desarticula o aprendizado de história da pesquisa histórica, orientada por componentes cognitivos ausentes nesse aprendizado. Nada disso. Acabamos de ver agora há pouco que Orne Hisen enfatiza que o aprendizado no ambiente escolar tem que estar em sintonia direta com as pesquisas que são realizadas na academia, que para essas pesquisas terem relevância, terem fundamento, terem importância, elas devem contribuir para o próprio processo de ensino-aprendizagem, a própria metodologia empreendida pelo professor em sala de aula e a própria aprendizagem dos alunos. Mais uma vez a gente vai falar novamente sobre o grande Marc Bloch. Marc Bloch, grande historiador do século XX, um dos fundadores da Escola dos Annales. Ao longo de sua obra, enfatizou, entre outras coisas, os limites do trabalho do historiador. Apresentou os métodos científicos dos temas históricos. E, entre outras coisas, colocou a interdisciplinaridade como um método importante na construção do conhecimento histórico, a importância do diálogo entre as mais variadas disciplinas que compõem as chamadas ciências sociais. Questão sobre esse tema. Segundo o prefácio do historiador Jacques Le Goff, o título do livro de Marc Bloch, Apologia da História, ou O Ofício do Historiador, expressa as intenções do membro fundador da Escola dos Annales, porque seu objetivo era, qual que era o grande objetivo de Marc Bloch, juntamente com Lucien Febvre, quando criou a Revista dos Annales, lá em 1929, quando fundou a Escola dos Annales? Alternativa A, explorar o método científico aplicado ao tratamento dos temas históricos, definindo os limites do trabalho do historiador e da disciplina histórica. Exatamente. Olha só o título do livro, qual é mesmo? Apologia da História ou O Ofício do Historiador. Então, Marc Bloch vai apresentar aí justamente a exploração do método científico aplicado ao tratamento de temas históricos. Alternativa correta, letra A. Vamos conferir as demais alternativas. Letra B, defender a ciência histórica das inovações em campos afins, afastando as contribuições de outras áreas das ciências humanas. Muito pelo contrário. Lembra que eu falei da interdisciplinaridade? Marc Bloch vai enfatizar que a história não consegue nada sozinha, que ela precisa beber em outras fontes, que ela precisa travar um diálogo com outras áreas das ciências sociais. Entre elas, a geografia, a própria sociologia, a antropologia. Perfeito? Alternativa C. Indicar que o problema da história era o de definir sua epistemologia, negando que o trabalho do historiador dependesse de um posicionamento cívico. Nada disso. Em nenhum momento de sua obra, Marc Bloch vai apresentar essa negativa entre o trabalho do historiador e seu posicionamento cívico. E a alternativa D, rejeitar a importância da poética na história, reafirmando a cientificidade da disciplina que devia obedecer às leis universais da ciência da natureza. Nada disso. Acabamos de dizer aqui a defesa desse posicionamento da história em diálogo aberto, em diálogo direto com outras disciplinas, como a geografia, por exemplo. É a interdisciplinaridade defendida pelos fundadores da Escola dos Annales. Agora a gente fala de mais um grande historiador. Este é Carlo Ginzburg, pessoal. Carlo Ginzburg que trouxe o paradigma indiciário.
Na sua obra Mitos, Emblemas e Sinais, nós temos o trabalho em cima do chamado paradigma indiciário, onde Carlo Ginzburg defende que o historiador deva ter um trabalho detetivesco, de investigação mesmo, enfatizando todo esse caráter teórico, metodológico da ação de pesquisa do historiador, onde o autor, Ginzburg, apresenta a realidade repleta de pequenos detalhes, de características infinitesimais que devem ser analisadas de forma pormenorizada pelos historiadores. Essas são as raízes do método indiciário, que inclusive o Ginzburg relata, entre outros, a ação do crítico de arte, o Morelli, a ação do personagem Sherlock Holmes e a ação do próprio psicanalista Sigmund Freud, que vão se utilizar desses pequenos indícios, desses pequenos detalhes, que são praticamente despercebidos a olho nu, mas que através do método indiciário podem ser investigados. Então aqui o Carlo Ginzburg compara o trabalho do historiador ao trabalho desses pesquisadores. O Morelli, que foi um crítico de arte, Sherlock Holmes, personagem de Arthur Conan Doyle, Arthur Conan Doyle é o Sherlock Holmes. Temos ainda Sigmund Freud, psicanalista, o pai da psicanálise. Vamos conferir uma questão sobre esse assunto. Para Carlo Ginzburg, no final do século XIX, um paradigma foi operacionalizado no âmbito da investigação científica, que é o chamado paradigma indiciário. Sobre esse paradigma, depreende-se que, alternativa A, era vetada sua utilização na medicina, pois ele evidenciava que a investigação médica dos sintomas expunha a falibilidade do saber médico. Nada disso. O paradigma indiciário também foi utilizado na medicina. Perceba, Freud foi médico, tornou-se o pai da psicanálise. A alternativa B convergia com o modelo universal e quantitativo da ciência defendida por Galileu, pois essa desprezava a contingência e os dados imensuráveis. Muito pelo contrário, o paradigma indiciário valorizava a contingência e os dados imensuráveis. Alternativa C. Era aplicado à investigação policial, lembra lá do Sherlock Holmes? Elementar, meu caro Watson. Era aplicado à investigação policial e à história, pois esses campos dependiam de uma análise embasada na singularidade dos casos e de suas pistas. Não é isso aí, detetive Sherlock Holmes? Elementar, meu caro Watson. Verdade, está aqui a alternativa correta, letra C de casa. E a alternativa D era uma novidade no século XIX, sendo improvável traçar os elementos históricos de sua utilização em outras sociedades e tempos. Incorreta esta afirmação também. O paradigma indiciário era aplicado à investigação policial, que havia aquelas pistas. Mais uma vez eu enfatizo. Leia a obra Mitos, Emblemas e Sinais, de Carlo Ginzburg. É tarefa de casa, hein? Todo historiador que se preza tem que ler esta obra importantíssima. E vai ter justamente essa análise embasada na singularidade desses casos das pistas, a busca das pistas, às vezes invisíveis ao olho nu. Tem que fazer uma
investigação apurada para conseguir fazer a leitura daqueles fatos. Correta, portanto, alternativa C. É isso aí, pessoal. Vamos chegando à reta final dessa nossa primeira aula, que falou sobre teoria da história. Eu volto ainda nas próximas aulas, continuando essa nossa tarefa, trazendo mais características relacionadas a grandes historiadores e seus trabalhos e as mais importantes correntes historiográficas do século XX, começo do século XXI. E não desanima, não! Muita coisa boa ainda vai acontecer. Tenha fé. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Clique lá